E hoje a gente vai criar essa linda caixa recordação para foto e pendrive. Bora lá? Gente, a primeira coisa que a gente já fez aqui foi fazer a parte de baixo, a base da nossa caixinha, né? Então, como vocês já sabem, já mostrei muito aqui no canal para vocês, a gente colou a base, já colocamos o papel, né? Então, a gente já protegeu esse papelão com o papel que a gente escolheu e colocamos as 4 laterais. E o que a gente tem que fazer? Para essa produção, a gente vai usar uma capa diferente, é uma capa com 2 bases e 2 partes mais fininhas, que é as costas e a frente da nossa caixinha, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é laminar e refilar o nosso papel que vai envolver essa nossa tampa. Já fiz isso aí com vocês, tirei todas as rebarbinhas, isso é muito importante porque ajuda que a nossa laminação fique perfeita e não descole do papel. Isso pode acontecer. A primeira peça que a gente vai colar é a peça da parte de cima da nossa tampa. Nesse caso, eu tenho um nome, então eu preciso ver se o nome está bem centralizado, se está ok, para poder colar definitivamente, né, a minha estampa escolhida. Colei a primeira parte, que é a parte de cima, e agora a gente tem que colar a nossa lateral da frente, né, a nossa parte da frente onde está o ímã. Veja que essa caixinha eu já coloquei o ímã tanto na bordinha da frente quanto na bordinha da frente da caixa. E você também tem que prestar atenção que o ímã, ele tem um lado. Então, não adianta você só encaixar o ímã, você tem que saber qual que é o ímã que dá aderência em qual ímã. Nesse caso aí, eu já coloquei errado um, então eu tenho que virar esse ímã para que ele se grude, né? Para que ele se dê a aderência a um ao outro. O que eu faço? Olha, eu coloco na caixinha, para não ter erro, coloquei o ímã na caixinha e eu vou colar a caixinha no meu papel adesivo. Desse jeito, não tem como errar. Olha, virei a caixinha. Esse espaçamento que a gente está usando é um espaçamento de 2 milímetros. É uma reguinha dessas de patchwork, só que ela tá em pé, né? Reguinha de encadernação, só que ela tá em pé. Colei lá e agora a gente vai começar a colar para trás. Olha a nossa lombada de trás e agora a gente cola a última parte que é o fundo dessa nossa tampa. Então, basicamente vai ficar a lombada, parte de cima da tampa, a lombada e a parte de trás da nossa tampinha. Então, são 4 lados que a gente precisa ter para fechar, que ela vai envolver a nossa caixa, né? Depois disso tudo, a gente tem que sempre que usa papel adesivo, a gente tem que esfregar, a gente tem que dar essa fricção pro papel adesivo colar, porque se você não fizer isso, não der aderência do papel ao papelão, não adianta, ele vai descolar, vai criar bolha e você vai perder todo o seu serviço. Então, sempre que usar papel adesivo, você tem que dar essa fricção, você tem que fazer a aderência do seu papel com o papelão. Eu usei uma impressora A4, então eu não consegui imprimir a folha toda num papel só. Tive que fazer uma A4 inteira e mais um pedacinho da A4 em outra folha, para terminar essa nossa capa. Então, com a impressora A4, dá tranquilo para você fazer esse projeto. As medidas, gente, se vocês quiserem, comente aqui embaixo, ou se não, vá lá no meu Insta que eu mando para vocês, tá? A gente não tá disponibilizando mais lá no Face porque não sei, não consigo mais abrir. Então, se você quiser as medidas desse projeto, me manda um oi lá no Insta que eu mando pra vocês. Olha, já colei, deixei ali o espaço de 1,5 em cada lado desse nosso papel adesivo para depois a gente fazer a dobra, né, e virar e fazer o acabamento. Já fiz a fricção ali, já coloquei bem certinho esse nosso papel adesivo no papelão. Agora a gente tira os 4 lados para fazer o acabamento perfeito. Estou usando a régua fio de cabelo, mas quem não tiver pode pensar ali em 2 milímetros de distância do papelão para o corte que você vai fazer, tá? Agora a gente vem de novo com a nossa espátula, olha, faço uma forcinha, vou virando todos os cantinhos, viro primeiro os 2 lados maiores, depois os 2 lados menores e nosso acabamento está quase pronto. Venho agora com a nossa espátula e vou friccionar de novo todo esse nosso papel no papelão, para depois somente a gente colocar a nossa guarda. Isso, gente, é passo a passo, tá? Passo a passo importante. Vocês anotem aí para vocês não se perderem. Tudo feitinho, show. Agora a gente vai ver
E aqui eu vi que eu fiz uma cagadinha, que eu vou resolver, mas nas medidas que eu vou mandar pra vocês já tá tudo ok, tá? Tá sem esse errinho aí que eu fiz. Qual é o problema? Nesse tipo de projeto, como o ímã ele vai fechar na frente da caixa, a caixa ela tem que ser quase o mesmo tamanho da nossa base. Então, o que eu fiz? Eu coloquei mais papelão em volta para aumentar o tamanho da minha base, para ela ficar basicamente do mesmo tamanho da minha tampa. Entenderam? Fez sentido? Mas resolvi o problema. Se a gente tem problema, a gente tem que arranjar uma solução, né? Foi isso que eu fiz. Agora a gente já vai colar nossa guarda. Fiz a medida ali certinha da guarda, qual que é que eu preciso. Vou cortar. A guarda, gente, eu não refilo, não tem necessidade de refilar a guarda, é gasto de material, tá? Porque é uma peça que vai ficar para dentro da nossa caixa, não vai ter o manuseio nela, né? A não ser que o cliente queira ficar arranhando ali, mas ela vai ficar guardada, a guarda, né? Tem até o nome dela já diz isso. Então não tem necessidade de fazer iluminação. Já colo direto o papel adesivo ali, vou alisar certinho para fazer a fricção desse papel. E a nossa caixa está praticamente pronta. Esse até aqui, gente, é um passo a passo quase básico, né, de uma encadernação. A parada tá na colocação das nossas divisórias internas ali, porque a gente vai colocar uma foto e vamos colocar também um pendriver. O que o cliente pediu? Ele precisava guardar como recordação de formatura as fotos e ele queria colocar uma foto também especial, assim, logo na abertura da caixinha. Estou usando ali minha espátula de novo para fazer as dobrinhas da nossa tampa. Passo bem certinho em todas as lombadinhas que tem, fricciono muito bem isso. E olha como que ficou linda a nossa tampa. Agora a gente vai para a base. Para a base, a gente tem que fazer o quê? Tem as duas divisórias, né? Uma divisória que vai fazer a paredinha ali entre o nosso pendrive e a foto, e uma outra divisória que eu cortei, que é do tamanho da nossa base, com a distância de 2,5, que é onde a gente vai encaixar o nosso pendrive. E essa partezinha, eu vou ter que colocar papel dos dois lados, tanto em cima quanto embaixo, tá? Porque se o cliente for tirar, ele vai ver que o negócio tá todo embaladinho, tá tudo bonitinho, né? Uma dica valiosa para vocês é que divisória, gente, nunca pode ser do mesmo tamanho da altura da sua lateral. Porque a sua lateral, ela fica menor depois de encaixada no papelão, porque você perde a espessura do papelão da sua base. Então, neste caso ali, eu refilei, como vocês viram, eu tirei um pedacinho de 2 milímetros para ficar na mesma altura e não ficar superior à minha lateral, porque senão fica ruim, fica feio, nem fecha a caixinha, na verdade. Comecei a passar cola primeiro na parte que a gente vai colocar a divisória. E agora a gente vai fazer a partezinha que vai colocar o pendriver. Essa eu vou dobrar os 4 lados para dentro, vou envolver toda essa peça. Pensando naquilo que eu falei para vocês, que é, se o cliente tirar, ele não vai ver um acabamento mal feito. Viro ali com a espátula, fricciono também, mesmo sendo cola branca, a gente tem que dar essa aderência para não ficar com nenhuma bolha e também o acabamento ficar bem bacana. Prontinho, já envolvemos toda essa parte que vai ficar o nosso pendriver. Faço a medição ali novamente para ver se o papelão, né, não ficou mais grosso com o papel, mas deu tudo certo, medida perfeita. E o que a gente precisa agora é de um agulhão. Se você não tiver um agulhão, você pode usar alguma coisa pontuda que você tiver aí para fazer o furo aonde vai colocar o nosso elásticozinho que vai segurar o nosso pendriver. Tá bom? Tive uma ideia, gente, olha só. Aqui eu vou colocar 4 pezinhos, pensando que é uma caminha esse lugar onde a gente vai colocar o nosso pendriver, para não ficar afundando. Então eu recortei 4 pedacinhos de 2 milímetros da espessura, né, do tamanho dessa nossa caminha. Vou colar eles ali, porque daí, se apoiar, se colocar o dedo, isso não vai afundar. Ele vai ficar numa altura bacana, não vai atrapalhar o fechamento da caixa.
e não vai ficar afundando quando a pessoa for mexer nele, né? Vai ficar sempre ali no mesmo tamanho. E ficou bonitinho até, né, gente? Não ficou estranha essa ideia que eu tive por cima, não. Olha, agora a gente vai fazer o furo com agulhão. Primeira coisa que você tem que fazer, lógico, é pensar no meio desse seu espaço que você tem. Então, medi ali mais ou menos assim o meio num olhômetro, coloquei o meu pendriver e agora eu tenho que furar dos dois lados para o nosso elástico ele envolver o pendriver segurando. Daí, para colocar o elástico, eu ainda uso o agulhão para ajudar ele a entrar ali no buraquinho. Isso é muito mais fácil de fazer, né? Olha, eu pego o elástico e com a ajuda do agulhão eu vou empurrando. Esse agulhão, ele é um agulhão que ele vai engrossando. Na ponta ele é bem fininho, depois ele vai ganhando corpo. Isso também é bacana. Quando você for comprar um, você dê preferência para esse modelo de agulhão, que ele vai engrossando. É melhor. Gente, olha, coloquei o elásticozinho, tá perfeitinho. Agora eu vou puxar ali. E nessa hora eu tava pensando como que eu vou fazer a colagem desse elástico na parte de dentro. Porque o bacana é você ter um terminal para fechamento de elástico. Mas como elástico assim, para bolsa, para essas coisas eu não trabalho, eu acabo não usando, não comprando, né? Então eu vou fazer o acabamento desse elástico na parte de dentro com cola. Porque a gente resolve tudo com cola, né? Quem trabalha com cartonagem é assim. Cola resolve a vida. Coloquei uma colinha ali, instantânea, e resolveu o meu problema. Super solucionou o que eu precisava. Já tá quase pronta a nossa caixinha. E agora o que a gente tem que fazer é fazer a nossa divisória. A divisória, gente, prestem atenção com o que eu vou fazer aqui. Eu não vou laminar os 4 lados, tá? Eu só vou laminar as 2 laterais menores. A parte de baixo, veja que eu deixei ali com 2 milímetros de folga. E a outra parte, olha, eu viro, porque é uma divisória, gente. Lembra que divisória ela tem que ser com acabamento dos 2 lados, porque a pessoa vai enxergar os 2 lados dessa divisória. Então, o que eu fiz? Eu colei um lado e estou virando o meu papel no papelão pro outro lado. E eu não vou laminar os 4 lados, eu vou laminar os 2 lados menores. Por quê? A gente deixando os 2 lados de baixo da nossa base, a gente consegue abrir as perninhas dessa nossa divisória e encaixar perfeitamente a divisória na nossa peça. Assim a peça, a divisória ela vai ficar reta na nossa peça, não vai ficar sambando e a gente não vai perder o material se for usar cola instantânea, por exemplo, de acabar arrastando e tudo mais. Isso já aconteceu muito. Então, essa diquinha de deixar as perninhas da divisória aberta e encaixar colando essas perninhas é perfeita. Facilita muito a vida. Olha só, aqui eu já tô abrindo as perninhas dessa divisória e eu vou passar cola dos 2 ladinhos. E encaixo ali bem certinho. É muito fácil. Claro que temos que colocar uma fita de cetim, isso é uma dica bacana também. Olha quanta dica eu tô dando pra vocês nesse vídeo, gente. Comente aqui embaixo, por favor. Conhecimento de graça pra vocês, hein? O que nós temos que fazer depois disso tudo, de ter feito base, de ter feito divisória, de ter colocado o nosso cetim? Temos que fazer o acabamento da nossa caixinha. A parte interna dela tá ok, só falta colar. Mas a gente tem que fazer o acabamento externo antes de colar tudo que a gente já fez por dentro. Para a altura dela, a altura da minha caixinha, ela tem 2. Então eu vou cortar a minha lateral com a altura de 4. Porque eu deixo uma sobra de 2 para dentro e de 2 para baixo. Para fazer o acabamento. Eu vou fazer um lado só com vocês, tá? Para adiantar esse vídeo. Mas vocês vão fazer os 4 lados do mesmo jeito. Vocês vão recortar essa tira, também com papel adesivo. Olha, eu primeiro colo em cima, fricciono bem ali o adesivo. Depois eu viro esse adesivo para a minha lateral da frente e depois eu viro isso tudo para baixo. E eu vou fazendo o acabamento com calma, recortando de um lado, recortando do outro, para esse papel ir se adequando ali às minhas dobrinhas, né? Aos meus cantos e ficando assim um acabamento perfeito. E o mesmo jeito você vai fazer nos outros 3 lados, não tem mistério. É só ter paciência e fazer com calma. E antes, imaginar o que você vai estar colando, né?
Primeiro você cola, olha, que nem eu fiz agora. Eu colo primeiro a parte maior, depois eu vou dobrando, colando as partes menores, e assim o acabamento fica perfeito. O que você vê que fica muito grande, você corta com a tesourinha para não ficar excesso de papel, porque isso é muito feio. E se você tiver excesso de papel na parte de baixo da sua caixa, ela não vai te deixar colar depois na base, porque se ficar com esses cantos, né, muito altos, a cola ela não vai chegar no seu papelão embaixo. Então, quanto mais reto você deixar embaixo, é melhor e é o essencial. Mas é só questão de paciência e fazendo com calma. Nossos 4 lados estão prontos. Agora a gente vai realmente finalizar essa caixa. Coloquei a nossa caminha ali do pendriver para eu saber certinho aonde que eu vou poder colar a minha divisória. Venho com a cola branca mesmo, não precisa ser cola instantânea, porque a gente está trabalhando papel com papel, então a aderência é muito rápida. E vou posicionar aonde eu preciso. Olha, gente, que rápido e fácil que é. Posicionei, o que eu tenho que fazer agora é fazer a aderência. O que eu mais estou falando para vocês é fricção nesse vídeo. Pega a espátula de novo ali, pega a dobradeira, passa essa dobradeira dos dois lados, nas duas perninhas que a gente deixou. Posiciona ali o nosso pendrive. E é lógico que eu esqueci de colocar a fita de cetim. E eu vou colocar aqui por cima, vai ficar bonito também. Vou colar essa fita de cetim com uma cola instantânea. A minha não vai manchar porque é uma cola de cetim clarinha, mas faça o teste antes, tá? Se você for fazer desse mesmo jeito. Mas o essencial era que eu tivesse colocado essa fita de cetim embaixo do pendriver, colocado a divisória por cima dela, então ela ia ficar com acabamento infinito ali, não ia dar pra ver onde que ela terminou. Gente, olha que bacana que ficou. Tudo se encaixou perfeitamente. Vou recortar o excesso aqui de fita de cetim que eu não preciso. E agora a gente só tem que juntar essa nossa base na nossa tampa. Queimei, né, aquele pedacinho, porque vocês sabem, fita de cetim, se não queimar, ela vai desenrolando, ela vai se soltando todinha. Eu amei esse projeto e eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Comente aqui embaixo, compartilha com todo mundo, porque eu tô passando informação e educação para vocês. Um grande beijo e até a próxima!